no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, os versos 10 e 11. Eclesiastes capítulo 1, versos 10 e 11. Deus tem falado muito. Glórias ao Senhor com a gentileza. Eclesiastes 1, 10 diz assim: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Amém? A igreja pode se assentar no nome de Jesus? Há algo novo nesse mundo, afinal de contas? Nessa passagem que foi escrita por Salomão, inclusive no alemão, se você for ver o nome do livro, chama-se Prediger, que quer dizer pregador. Em algumas traduções brasileiras, coloca também o título como o pregador. Ele traz uma mensagem que, se você analisa no primeiro momento, ela é um pouco triste, é um pouco melancólica, porque dá a entender por todo o livro de Eclesiastes como se a nossa vida ela não tivesse assim muito sentido. Eu acho que é um tipo de livro que, se você ler num dia que você está um pouco triste e não parar para raciocinar de fato, você vai ver que é uma palavra meio triste. Porque ele fala que tudo que é no mundo, ao longo de todo o livro, não tem nexo. A vida é vazia. Ele foi o homem que mais recebeu sabedoria no mundo, a quem Deus abonou com tamanha sabedoria, que muitos salmos, o livro de Eclesiastes, Cantares, Provérbios, a rainha de Sabá, a rainha do sul, foi visitar ele, tamanha grandeza dele. Quer dizer, eu não exalto ao homem, mas exalto o dom que Deus deu a esse homem, de modo que o que nós lemos é uma dádiva do Senhor. Ele não falou isso em vão. Em todo o livro de Eclesiastes, ele deixa apresentado, claro, que ele buscou entendimento na vida. Ele tentou entender o que é a vida, para explicar. Se você for falar, eu não sei que de todos, mas eu creio que, independente de ter nascido numa cristão ou não, e é uma coisa que a gente escuta muito quando conversa, principalmente com pessoas que não são cristãs, é que todos buscam um sentido para a própria vida. Por que nós existimos? Qual é o nexo da minha vida? Por que eu existo? Então, quando você fala de um Deus, como foi explicado hoje na escola dominical, que é Pai, é uma coisa muito distante você falar assim, um Deus que é Pai. Como assim? Não encaixa muito no pensamento deles, no entendimento deles. Seja porque eles não tiveram pais presentes, ou porque para eles a questão espiritual é impossível de se entender. Mas, de todo modo, você vê que todos têm esse questionamento. Por que eu existo? Todos nós buscamos um sentido, no sentido de ter um valor em nós mesmos. Nós queremos se sentir valorizados. Nós queremos nos sentir úteis para alguma coisa. Uma mãe que não recebe de um filho, mãe, eu amo você, mamãe. Ou um pai que não ouve a mesma coisa, sente que todo aquele empenho e impulso, toda a criação, todo incentivo é vã. Não vê no filho nisso. É claro que existem outras questões, às vezes o pai não crê direito, a mãe não crê direito, mas esse é um exemplo. Assim também quando uma pessoa, quando se determina e investe no trabalho, a tal ponto que ninguém reconhece, ela desanima. Ela vai, ela trabalha, ela não faz pausa, não para nada, arruma aqui, arruma lá, trabalha que nem um doido. E aí, não é que o tapinha nas costas seja necessário, mas é um reconhecimento por aquilo que você fez. Então você vê que seja, qualquer que seja o âmbito, o ser humano tem essa necessidade. Não de ser necessariamente bonificado, mas de ser, por vezes, elogiado. E quando ele traz essa questão, existe alguma coisa nova? Em João 10, 43, Jesus vai dizer assim, não precisa colocar, Jesus diz assim, que a palavra do Senhor não pode falhar. Nada do que está escrito pode falhar. Quer dizer que é verdade. Tomamos a palavra por verdade. Ele está dizendo que nada do que existe já não existiu antes. E o que há de vir no futuro já não existiu. A gente às vezes pode se deixar levar pela questão da tecnologia, telefones e tal, mas a tecnologia é uma forma diferente de viver algo que já existiu. Por exemplo, notícias. Nessa época da palavra, onde não existiam jornais, não existiam impressoras, as pessoas sabiam das notícias como? Falando. Então imagina, toda a aldeia, as cidades onde Jesus passava, todo mundo sabia. Por quê?
Porque o burburinho era gigantesco. Todo mundo falava, era um vizinho para o outro, tem um tal de Jesus, e assim vai. Então havia um diálogo. No momento que houve essa impressão, que começaram a surgir livros e revistas, começou-se a ver a mesma forma. Compartilhar a informação, agora não necessariamente pelo boca a boca, mas pelo ato de sentar e ler e obter essa informação dali. No início, a informação era maior parte verdadeira. Hoje, tem a questão de manipulação, mas isso são outras questões. Mas não mudou. O telefone é uma forma tecnológica de juntar todas as coisas que nós buscamos ouvir só aqui no telefone. Uma pessoa não vai hoje, normalmente, eu não conheço ninguém, nem eu mesmo faço, vou numa livraria e compro uma revista para mim ler as últimas notícias. Você vê no telefone, se tiver interesse de ver isso. Abre no YouTube, canal de notícias, você está lá. Não liga nem a televisão, não precisa. Mudou a forma, mas ainda é a mesma coisa. Você vê que, de todo modo, todas essas questões ao nosso redor, que nos cercam, elas nos influenciam. É impossível não ser influenciado pelo que você lê, pelo que você ouve no seu trabalho. Aqui tem certas pessoas que, eu não sei se dentro do meio cristão há essa questão, mas no meio não cristão, com certeza há o temor, por exemplo, por conta da guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia, perdão, dos russos na Ucrânia. Então muitas pessoas temem, porque o Putin está ameaçando mandar mísseis para Berlim, essas conversas todas. Quem está em Cristo, logicamente, sabe, não. Se Deus nos trouxe para Berlim, então, ainda que seja para morrer, vai ser para a glória do Senhor. Mas nós estamos aqui por um propósito. Quem não conhece Deus, logicamente, vê o vazio. E agora, o que eu vou fazer? Desespera-se. Você vê que essas questões, essas influências, elas começam desde o princípio da nossa vida. Uma criança, ela já começa a ter exatamente esse peso sobre ela. Porque muitos pais que não sabem, ou porque viveram vidas difíceis, o que eles falam? Tu precisa estudar, menino. Porque se tu não estudar, você não vai ter um trabalho bom, você não vai ser alguém que preste. É sempre nesse sentido. Muda a forma de falar, mas o princípio é o mesmo. Estudar é necessário, isso é indiscutível. Mas o ato de estudar em si, às vezes, por pais ou mães sem tato, sem respeito, sem amor, acaba sendo muito pesado. E aí o filho cresce naquela pressão, eu preciso estudar. Eu lembro que, pelo menos quando eu ia para a escola, eu não era muito fã de estudar no começo, de ter organização, escrever os cadernos. E um dia minha mãe falou assim, como é que são os teus amigos na tua sala? Eles estudam? Eles escrevem? Como é que é? Eu falei assim, olha, os meninos, a gente faz muita bagunça às vezes. Mas as meninas não, elas são as que mais estão lá escrevendo. E eu não entendi. Ela falou assim, me faz o seguinte então, fica próximo de uma menina dessa e vê como é que ela faz, como é que ela se organiza. Eu comecei a olhar, chegava perto, conversava com outra menina, isso, segunda, terceira série, e eu via que elas escreviam em cores diferentes, o título era escrito em rosa, o texto escrito em verde, o vermelho, fazia tudo colorido assim, mas eu percebi que havia uma uniformidade naquilo. Para ser honesto, eu até hoje, porque aprendi isso, separo por cores aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou escrever, para que eu próprio consiga entender. Não é que você precisa fazer isso, mas aprendi observando e isso facilitou para mim uma forma de obter sucesso na pressão que eu recebi dos meus pais, naquilo que eu era cobrado. Passa-se o tempo. Você é criança, você escuta esse negócio de estudar. Aí chega na adolescência, você começa a amadurecer um pouco e começa a pensar, poxa, eu preciso, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, eu vou trabalhar, mas eu não gosto disso que meu pai faz, não quero trabalhar no que minha mãe faz, e eu vou fazer o quê? Se porventura eu quiser seguir os pais, eu só vou lá e faço. Eu chego lá, pego um martelo e já dá tudo certo? Não. Existe agora, para que se entre numa vida profissional, um empenho, um estudo, uma profissionalização. Então agora mudou essa preocupação do só estudar, e agora o porquê eu devo estudar. E isso também é unânime na vida de todos. Passa um pouco, a pessoa pensa, não, eu não quero ser essa profissão não me agrada, ou não está no meu nível, naquilo que eu busco, como resultado, seja em dinheiro, seja em benefícios. Aí a pessoa vê que precisa fazer a faculdade, uma nova pressão, uma nova influência sobre a vida dela, sobre o pensamento. Não, eu quero mais. Isso não é palavra ganância, é ambição. Ganância tem-se por uma ambição maligna, ambição tem-se por um desejo bom, controlável. Eu oro porque busco a Deus. Eu desejo ter a Deus, é uma ambição, no sentido bom. Almejo ter mais com Deus. Não é maligno, é benigno. Então,
Quando uma pessoa passa a querer fazer uma universidade, por exemplo, por conta de um trabalho, ela passa agora sob uma nova pressão. Você vê que toda a vida ela está sempre debaixo de uma espécie de jugo. De modo que não é em vão que quando Jesus falou: tomai de mim os que estão cansados e aflitos, tomai de mim o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas o jugo do mundo não é suave. As pressões da vida não são suaves. As pressões que nós crescemos ouvindo em nossas casas não são suaves, muitas vezes. Porque mesmo dentro de um lar cristão, existem imperfeições. Existem corações de pais e mães que não sabem tratar um filho. Isso nas casas onde havia um pai e uma mãe. Quantos de nós não crescemos sem um pai dentro de casa? Sem uma mãe? Ou uma figura ausente, embora o pai estivesse lá? Ou uma figura de violência, embora estivesse lá? Que maltratasse, que abusasse? Qual é o impacto da vida de uma pessoa? Como uma pessoa que vive esse tipo de horríveis, eu nem sei como nominar um terror desse, vai conseguir se concentrar no estudar, no crescer, no se profissionalizar? Isso gera dentro da pessoa, no coração dela, uma ferida. Se você cai e se machuca, você vê a ferida, você vê o sangue. E se é exposto, ainda mais grotesco. Não é qualquer um que consegue ver. Agora, um pai e uma mãe que xinga, que fala mal, que seja como for, isso falando só dentro do âmbito familiar. Queria a mesma coisa, mas nós não vemos uns aos outros sangrando. Mas a ferida está lá, de igual modo. De modo que tudo que já existiu, continua se existindo. Nada é novo. Muda-se a forma em como é apresentado. Assim também são os problemas. A escola dominical hoje trouxe um tema fantástico, que é a paternidade do nosso Deus. Ele não veio para se mostrar apenas como Deus, o soberano altíssimo, embora ele seja sim o nosso Senhor. Mas ele veio para mostrar que, embora ele seja Senhor, ele é em primeiro lugar nosso Pai. E às vezes é difícil você aceitar Cristo e receber um pai, quando aquele próprio que era o seu pai não era um bom pai. E aí fica um mundo todo novo e muitos têm uma resistência contra isso. Mas então veja, analise comigo, tudo é uma questão de influência. Porque nós estamos no meio e não há como não entrar dentro da nossa casa essas questões. O crescimento, por aí vai. Então os nossos pais também viveram esse tipo de vida. Assim também vivemos nós. E assim nós passamos aos nossos filhos os mesmos problemas. Então eu levanto uma pergunta para você. Como tem sido a criação dos seus filhos? Quanto você tem passado de Cristo dentro da sua casa? Quanto de exemplo você tem de fato conseguido viver para que vejam em você, nas suas dificuldades, Cristo? Porque falar da palavra, sejamos honestos, um computador sabe da palavra. Você instala, não é que ele sabe, ele seja senciente. Mas se você instala milhões de traduções todas, você coloca no telefone. Se você usar a IA, ela prega. Mas ela não tem amor, ela não tem tato. Houve há 3 anos atrás aqui na Alemanha uma igreja que fez um culto dirigido por uma IA. E o povo lotou, tinha fila para fora da igreja. Porque todos queriam ver. Qual que é a lógica do planeta, das pessoas? Não. O pregador não é corrupto, não é corrompido. É um computador, ele é limpo. Então aquilo que vier do computador é limpo para mim. Isso é um exemplo. É um bafafá enorme. E não é à toa. Mas Deus, embora computadores consigam salvar todas e quaisquer traduções da Bíblia, eles não são um vaso pelo qual Deus escolher transmitir a sua palavra, senão nós, vasos de barro. E nós somos de barro para que a glória não seja nossa, mas dele. Mas então, em momentos de dificuldade como esse, quanto de Jesus você consegue viver e vivenciar e transparecer? Você só vai conseguir viver isso quando você tiver as suas feridas resolvidas. Quando você tiver os seus problemas sanados, quando você tiver esses ferimentos, isso tomando um exemplo da sua infância, da sua juventude, resolvidos. Mas isso tudo traz em nós a dor, a ferida. E toda ferida que não é tratada, ela consequentemente, medicinalmente falando, ela aumenta. Ela nunca deixa de crescer. Uma célula cancerosa, ela se multiplica. A característica principal de uma célula cancerosa é uma multiplicação sem controle. Pode mudar a velocidade, mas o princípio básico é, ela cresce exponencialmente, vira um tumor. 90% das doenças, isso é medicina, são caracterizadas como doenças malignas. Não é, eu nem estou desmerecendo a palavra,
a medicina, são os estudiosos de medicina falando que 90% das doenças são malignas. Muitas são de caráter espiritual. 1 Coríntios 3, 14 e 15, eu creio, que inclusive foi mencionado hoje na escola dominical, fala exatamente isso. Que o homem espiritual, isso é o ser humano, que tem um espírito em si, ele próprio um espírito agora vivificado, e tem a presença do Espírito Santo, ele consegue discernir as coisas espirituais. De modo que por trás de muitas doenças escondem-se questões espirituais, mas muitos não querem crer. Muitos preferem ir a um psicólogo, e tudo bem, eu não desmereço, existem profissões que são dignas, são valiosas, até certo ponto é justificável que se busque sim, mas só Deus pode trazer de fato uma cura. Só Deus de fato sabe a medida certa, a dose certa, o problema no nível que você tem vivido e passado. Só Deus sabe de verdade. Ainda que você abra o seu coração e fale a todos, comunique a um irmão seu, chore, se lamente, o máximo que esse irmão vai poder fazer de verdade vai ser ouvir e chorar contigo. Seja pela tristeza da tua tristeza, ou seja simplesmente porque não tem muito o que fazer. Talvez ele oriente com a palavra, talvez ele diga o que você tem que fazer. Mas só Jesus de verdade sabe o nível da dor e sentiu junto contigo cada vez que você viveu uma dessas coisas. Nós não estamos, por exemplo, na Alemanha, isso é um exemplo, em vão. Dos que têm um chamado na presença do Senhor, estamos aqui com um propósito, correto? Significa que temos um objetivo, e que agora os nossos objetivos principais, embora uma carreira profissional, por exemplo, seja necessária, isso não é mais agora a minha prioridade. Ao menos não deveria ser. Dos que têm chamado, ministério para trabalhar dentro da igreja, ou evangelizando, certo? Desses. Porque muitas pessoas também são abençoadas de modo a trabalharem, sendo empreendedores, enriquecendo e também ajudando, compartilhando com bens. Porque muitas vezes não é só a palavra que você compartilha, também é o pão que você dá, o pão literalmente, a comida que você dá, a roupa que você dá. Mas se você não tem para se vestir, você é incapaz de vestir o outro, você é incapaz de alimentar o outro. Então, também se faz necessário essas pessoas, isso é óbvio. Não podemos ser hipócritas e dizer que, embora Deus seja a nossa prioridade, agora o trabalho não pode ser mais uma necessidade da nossa vida. Não. Mas, infelizmente, por conta das influências, por conta das pressões, por conta da forma como fomos criados, no sistema no qual nós crescemos, nosso pensamento está errado, na grande maioria. E é por isso que, quando somos confrontados com a palavra e ouvimos uma coisa que não nos agrada, a primeira reação é rejeitar. Porque isso não entra dentro da sua cabeça. Não entra dentro da minha cabeça. Não, eu não aceito isso. E às vezes é uma coisa... Eu conversava ontem com um irmão a respeito disso. Às vezes tem reclamações, você está com um parafuso na mão. É figurado o exemplo. E parece que Deus reclama que você está com um parafuso na mão e no começo você não entende. Meu Deus do céu. O que tem? Qual é o problema nisso? Você passa um pouquinho da linha, você nem sabe que você está passando da linha. E Deus manda ele logo uma mensagem. Não faça isso, por isso, isso, aquilo. Meu Deus do céu, mas como isso? E tu toma um susto. Porque no nosso entendimento, isso não é absorvível. Porque nós crescemos dentro de um modelo, dentro de um padrão. E quando somos confrontados com a Escritura, isso gera em nós um choque. Está muito rápido, irmão? Está muito rápido. Isso gera em nós um confronto. Isso gera em nós um impacto. Toda vez que somos confrontados pela palavra. A diferença é que quando Deus nos fala, aquilo que Ele nos fala vem na medida certa, vem na frase certa. Mas nem sempre o canal que fala é manso, é temperante, é paciente, suficiente para poder entregar a mensagem da mesma forma. Eu nem falo só por mim, eu falo de um modo geral. Mas o problema principal passa a ser exatamente isso, o sistema no qual crescemos. A vida que já existiu, que não se renova. Se você for, por exemplo, ler em Eclesiastes capítulo 2, os versos 25, 24, 25 e 26, ele vai dizer assim, ó, Eclesiastes 2, 24, diz assim: nada há melhor para um homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Isso é, o gozar, o poder curtir, aproveitar os resultados do trabalho, os resultados dos investimentos da sua própria vida. Isso vem de Deus. O 25, pois, separado deste, isso é, separado de Deus, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? É por isso que muitas pessoas
buscam em coisas do mundo um prazer para se saciarem. Mas separados de Deus, como diz no verso 25, não há a possibilidade de você poder, de fato, aproveitar, ser feliz, ser satisfeito com aquilo que você faz. O 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, ao que agrada a Deus. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então veja, uma pessoa que investe a vida inteira em trabalhar. Tem um termo hoje em dia chamado workaholic, que é um cidadão que ele é compulsivo no ato de trabalhar. Ele não ora e não jejua como deveria, não lê a palavra, que são os principais fundamentos da nossa vida cristã. O lado espiritual dessa pessoa está morto. Se não está morto, está fraco. Nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre um tipo de vida, e é muito claro quando você olha para uma pessoa, se ela está magra, você sabe que ela não comeu bem, porque nós vemos o que é físico. Mas tem pessoas que pela vida que levam, ou que não praticam, se fosse possível ver os seus espíritos, seriam seus espíritos entrando na igreja arrastados, fracos, sem alimento nenhum. Fazem jejum de espírito, de fato, porque leem a palavra uma vez na semana, oram uma vez na semana, leem a palavra uma vez na semana, se leem, e muitos nem dão o devido valor à palavra do Senhor, porque julgam que as coisas espirituais são mentira. Por exemplo, muitos atacam Adão e Eva como sendo eles os precursores do pecado, os culpados do pecado. Mas deixa eu te dizer que o pecado não nasceu no coração de Eva, nem de Adão, mas no coração de Satanás. Em Ezequiel 28, se não me falha, é o verso 15 ou 16, ele fala assim, que no coração dele foi encontrada a violência, até que no seu coração fosse achada o pecado. E você vê que Adão e Eva, no princípio, estavam lá vivendo no paraíso, tranquilos. Mas bastou vir uma influência ruim para sugerir algo ruim. Opa, que aí naquele momento, no Gênesis 3:5, você vê, então abriu-se os olhos. Fala a respeito de Eva, abriu os olhos de Eva, e ela passou a ter desejo pelo que era proibido. Então você veja, trabalhar é problema? Não, não é problema. Deus próprio é trabalhador, e tirando o primeiro sábado da criação do universo, ele descansou no sétimo dia. Depois nunca mais descansou. Dentre todos os servos da Bíblia, eu posso estar errado, mas eu não vi um preguiçoso que ele tivesse levantado para sacerdote, para profeta, dentre os apóstolos. Não teve. Estavam todos trabalhando. Pescadores, cobradores de impostos, todas as pessoas que trabalham, mas que quando encontraram a Cristo, largaram mão dos seus trabalhos em prol da sua própria vida, com Deus. Porque aquele que está em Cristo e reconhece em Deus a fonte da água viva, larga tudo. E por amor em Cristo, agora deixa tudo para trás, para viver em Deus. Glória a Deus. Mas os demais não. Tem novamente esse choque. Não aceitam, se apegam. E essa dificuldade, infelizmente, é para vocês, não está para mim, é como para todos nós. Mas nisso também a gente vê uma coisa. Se não somos capazes, até essa altura do campeonato, de nos entregarmos a tal ponto, é porque de verdade não tivemos um encontro real com Cristo. Se você tem problemas desses, por exemplo, dos quais você não consegue abrir mão, seja por influência, seja por questões do seu crescimento, da sua vida, seja o que for, ainda não houve um encontro real com Cristo. Houveram experiências sobrenaturais. Todos temos testemunhos sobrenaturais, porque Deus é Espírito. E os testemunhos e as ações, os ocorridos, são espirituais. Mas isso não é um encontro com Deus. Isso é vivenciar algo que Deus fez na sua vida. Encontrar-se com Cristo não é isso. Pedro, por exemplo, quando estava pescando, passou a noite inteira pescando. Ele manjava para o serviço, ele sabia o que estava fazendo. E quando Cristo chega e fala assim, ei, volta, lança daquele outro lado lá. Eu não consigo imaginar qual foi, se fosse aqui na Alemanha, pelo que a gente vive e vê, mir reicht heute, ich habe jetzt Pause. Para mim chega, hoje, agora a minha pausa. Acabou-se. Não, tchau, eu estou indo embora. Já fiz, meu trabalho eu já fiz, eu não sou pago para fazer mais isso. Mas não, o que o senhor está falando, eu vou fazer isso aí. Sem fé nenhuma. Não, vou fazer só porque o senhor está falando. Ele foi e fez. Tão grande foi a pesca dos peixes, que ele pula na presença do Senhor, dane-se os peixes. Senhor, aparta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele encontrou
encontrou-se com Cristo de verdade. Mas a vida da maioria dos que não se encontram ainda fica presa. Existe hoje um campo de teologia que muitos dizem que é uma bobagem, que é mal aplicado, e alguns até exageram nas ações espirituais, chamada libertação. Muitos acham que isso é ficar lutando com o demônio. Não vamos, sejamos honestos. Oramos a Deus para ver demônios? Oramos a Deus para viver com demônios? Não, oramos a Deus para viver com Deus. Oramos a Cristo para termos vida com Cristo, para contemplarmos a glória do nosso Senhor. A libertação vem para remover as correntes da vida da pessoa por falta de perdão, e a maioria dos problemas são por falta de perdão, pelo que viveram, pelo que sofreram, e que carregam, acham que no levantar a mão e aceitar Cristo, pronto, minha vida está sanada. Mentira. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não está falando necessariamente da palavra, mas pelo confronto da palavra, segundo aquilo que você vive. Por exemplo, ouvir a verdade, certo? A verdade nos liberta. Se a pessoa é drogada, viciada em cocaína, e ela é confrontada numa questão de adultério, a palavra confrontou ela? Ela não pratica adultério. Então você vê que tem que se saber em que área. Qual é o problema da pessoa? Conhecer a verdade qual? A verdade da pessoa, segundo o que a palavra orienta. E isso só o Espírito Santo sabe de verdade. Qual é a área em que se está preso, fechado, cativo? Você vê que após a tentação, em Mateus 4, após o jejum de 40 dias do Senhor Jesus, ele foi tentado pelo Satanás. E lá tem as 3 respostas que Cristo deu, todas pautadas numa palavra. E no verso 17, assim que ele venceu a tentação contra Satanás, de Satanás contra ele, né? Ele começa a pregação da palavra dele, e a primeira palavra que ele fala é: arrependei-vos. Quando os cegos, os coxos, vão adiante dele e pedem: Senhor, se tu queres, tu podes me fazer limpo. Quero, seja limpo. Vai, não peques mais. Arrependei-vos. Quando as pessoas aquela mulher que estava em adultério, por exemplo, foi trazida a ele para que fosse apedrejada, e os anciãos perguntam: Senhor, pegamos essa mulher no flagra. O que tu diz, tentando a Cristo? Ele que estava desenhando no chão, levanta-se e fala assim: bom, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus deveria ter sido o primeiro a pegar a pedra dada na cabeça da mulher. Agora os outros todos poderiam apedrejá-la. Mas a consciência pesou de tal forma que dos mais velhos aos mais novos foram saindo, largaram as pedras e saíram até que ficou só Jesus. E aí o que ele fala para a mulher? Ele fala a mesma coisa: mulher, cadê os homens que estavam aqui te acusando? Não, foram embora, não sei. Bom, mulher, se eles não te condenaram, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Tudo é uma ação de confissão. Você já viu que quando uma pessoa está diante de um juiz, num tribunal, ela até assina e dá um nome, como uma confirmação de que a pessoa esteve lá. Mas no ato de jurar, para confirmar que tudo que ela fala lá naquele momento será verdade, ela não faz com palavras. Ela não faz com escrita, ela faz com palavras. As testemunhas dizem: não, eu juro solenemente que não sei o que. Eu não lembro tudo o que eles recitam, mas eles recitam e falam. Eles falam. Diante de Deus, uma confissão de pecado funciona da mesma forma. É falado. Deus não quer uma carta sua, Deus não quer seu sangue derramado, Deus não quer um açoite nas suas costas, Ele quer uma confissão. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que impede muitas vezes que nós tenhamos de fato um encontro com Deus? É a libertação. Porque a libertação vem justamente para isso. No sentido do estudo. Trazer na vida da pessoa um entendimento sobre as áreas nas quais ela é presa. E essas questões que a mantém presa a impede de se chegar a Cristo. E tudo aquilo que me impede de chegar a Cristo não é de Deus, vem do diabo ou do próprio pecado. De igual modo é maligno. Então eu careço de libertação. E não é uma vez hoje eu estou liberto. Porque se eu não vigiar e não for sóbrio, como diz em 1 Pedro 5,8, amanhã cai no pecado. E em João 8,34 fala que aquele que peca torna-se servo do pecado. Mas eu fui comprado com Cristo. Mas isso não é carta de alforria para pecarmos a bel prazer. Eu quero fazer aqui com os irmãos uma oração.
Nessa oração, eu peço que os irmãos repitam comigo algumas palavras. Ainda não precisa levantar, primeiro eu vou explicar. Por exemplo, eu vou citar ao longo da oração uma confissão junto. Senhor meu Deus, eu confesso diante do Senhor que eu adulterei, que eu abortei, que eu matei, que eu roubei. Você repete comigo na oração. Se é o seu interesse, se você quer ser livre. Ah, mas eu não matei, eu não roubei, não adulterei. Não é esse o ponto. A questão é, muitas coisas que fazemos, por vezes esquecemos, e também outras questões, sem o devido auxílio no nosso redor, não nos permitem se chegar a um ponto onde nós temos confessado diante do Senhor todos os nossos pecados. Então, para que você não tenha que se submeter a uma vergonha, repetiremos todos juntos. Senhor, eu peço perdão, porque adulterei, porque matei, porque roubei. Senhor, perdoa-me em nome de Jesus Cristo. Apaga toda a cédula contra a minha vida. Livra-me, Senhor meu Deus, dos meus perseguidores. Ó Senhor, eu te amo, ó Senhor, meu amor, minha rocha, minha fortaleza. Clamei ao Senhor e o Senhor me livrou. Mas quando que Deus livra? Deus só livra quando aquele que clama reconhece a situação que está. Eu não sei como está a sua vida, mas se na sua vida você tem dificuldade de se chegar a Deus, eu posso garantir uma coisa. Primeiro, você não reconheceu o problema. Se reconheceu, ainda não confessou. O que mais te impede? Satanás tem poder para te impedir de se chegar diante do Senhor? Não, mas os pecados sim. Os pecados têm. Eu peço que a igreja coloque-se de pé, em nome de Jesus. É para ser uma oração de coração, meu irmão. O intuito não é expor, eu disse, e digo novamente. O intuito não é expor, porque aqui não há no meio de nós nenhum santo. Nós não somos Jesus, nós somos comprados pelo sangue do nosso Rei. A nós cabe o reconhecimento de que nós somos pó, nós somos barro da terra. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não seríamos nada. Mas o que é que o Senhor pede de nós, senão que nós andemos com Ele em humildade, que amemos a justiça e pratiquemos o bem, como disse Miqueias 6,8? Mas isso não vem sem uma confissão. Então orem comigo, tendo ciência de que não sou eu que vos perdoa, não, porque eu também careço, mas é Deus. E se você abrir o seu coração na presença do Senhor e confessar e admitir os seus erros na presença do Senhor, ainda que a menos em espírito, embora a confissão verbal seja necessária, há de ser o Senhor que há de livrar a sua vida, que há de trazer paz à sua vida, que há de trazer tranquilidade na sua vida, porque só Ele de verdade é quem pode trazer tudo isso. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pecadores. Repitam com vontade, irmão. Deus, em nome do Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, da condenação, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós somos pecadores. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade. Nós confessamos diante do Senhor. Perdão, Senhor, pela vez em que eu abortei, pelo sangue inocente que eu derramei, pelas mentiras, pelas calúnias, pelas difamações, pelos vícios, pelas fofocas, pelas brigas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu confesso, Senhor, que eu roubei. Pai, perdão, Senhor. Livra-me, Senhor, do castigo. Livra-me, Senhor. Em nome de Jesus. Se contra alguém, Senhor, tem alguém contra mim, a quem eu devo o perdão, eu agora, em nome de Jesus, libero, Senhor, o perdão sobre essas vidas dos que me ofenderam,
dos que mentiram contra mim, dos que me atacaram, dos que me roubaram, que me causaram dano. Senhor, se em minha casa, em meu trabalho, em minha família, ou na igreja, aconteceu, Senhor, eu peço, Senhor, libera o perdão sobre essas vidas, Senhor, assim como clamo a Ti, pelo Teu perdão. Pai, apresento a minha vida, a minha alma, o meu espírito, em um sacrifício vivo, diante de Ti, Pai. Senhor, eu não aceito nenhum outro espírito que não o Teu Espírito Santo, junto comigo, em minha vida, me orientando, segundo a Tua vontade. Abençoa-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Fala ao meu coração a Tua vontade, meu Pai. E seja assim cumprida, Pai, a Sua vontade em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em João, no capítulo 12, no verso 27, Jesus estava chegando a Jerusalém e estava pregando no meio do povo. E ele se afligiu porque sabia o que viria sobre ele. A cruz. O peso que ele teria que suportar. Ele sabia. Você talvez não sabe o que te espera amanhã. Ele sabia. E aí no verso 27 ele fala assim: minha alma está aflita em mim. E o que eu direi? O que eu farei? Diria eu ao Pai: Senhor, livra-me dessa hora? Não, Senhor. Porque foi para essa hora que o Senhor me chamou. Foi para esse momento que o Senhor chamou você. Foi para essa hora que o Senhor chamou você. Não admita jugo do diabo sobre a sua vida. Não admita jugo do pecado sobre a sua vida. Não somos escravos do diabo. Somos livres em Cristo. Então, se somos livres, temos que marchar na presença do Senhor, libertos, não como pessoas fracas e falhas e doentes. A oração que fizemos aqui foi só um exemplo. Eu não sei do seu problema, e não sou eu que o vivo, pelo contrário, assim como eu conheci tal, assim você conhece tal. Confesse você, se houve algo que você praticou, que o Espírito Santo tocou no seu coração, lembrou-lhe que você fez e errou, então confesse diante do Senhor. Peça perdão a Deus. E só Ele, que é o justo juiz, que pode te livrar da morte eterna, o perdoará. Porque em Lamentações 3 o Senhor fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido, de não sermos consumidos. Senhor Deus, assim, Senhor, meu Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Irmãos, nunca deixe de se arrepender. Nunca deixe de reconhecer os seus problemas e as suas dificuldades diante do Senhor. Amém.